Então, quanto à questão do livro de Ezequiel, capítulo 28, sobre aquela suposta existência de Lúcifer, né, que não tem essa palavra, mas vamos botar como Satanás, sendo o querubim ungido, né, estando ali naquele texto, quando você vai para o texto original, os próprios livros de teologia, né, comentários bíblicos de teologia, do Novo Testamento, do Antigo Testamento, feito por PhDs em teologia, não aplica esse texto a Satanás. Tá? Existe ali um diálogo esquisito, né, que não parece se adaptar ao retiro, mas você não pode dizer claramente que aquilo ali é uma revelação de Satanás. Tá? Até porque eu não acho que Deus precisaria mostrar quem ele era, né? Agora, quando você vem para o Novo Testamento, que você vai entender as profecias bíblicas a partir do Apocalipse, né, a gente percebe que os próprios judeus não tinham um entendimento sobre Satanás. Né? Eles expulsavam demônios, eles eram exorcistas ambulantes, né? Tanto que Jesus fala assim, se eu expulso o demônio por Beelzebu, que vocês consideram o maioral dos demônios, que na cultura judaica o nome dado a esse maioral dos demônios era Beelzebu, no pensamento deles. Isso não tem na Bíblia, em nenhuma parte do Antigo Testamento. Mas eles usam essa ideia. E Jesus fala, por quem expulsam então os vossos filhos? Ou seja, simbolizando que já existiam exorcistas ambulantes. Tanto que na época de Paulo, alguns até foram, os filhos lá de um cara lá, foram... o endemoniado arrancou a roupa deles na pancada, né? Eles tentaram expulsar em nome de Jesus a quem Paulo pregava e teve todo aquele problema ali. Então você sabe que existiam pessoas que eram exorcistas ambulantes, né? Mas que não tinham essa capacidade dada através do nome de Jesus. Agora, de fato, você no Novo Testamento você vai ter diálogos em Apocalipse falando, né? O dragão com a sua cauda arrastou um terço das estrelas do céu, o dragão é a antiga serpente lá do Éden. Você, as coisas que Jesus fala, a autoridade aos 72 discípulos para expulsarem demônios, né? Os próprios discípulos falando que os demônios se submetiam na autoridade do nome de Jesus, a consequência final do lago de fogo e enxofre preparado para Satanás e seus anjos, né? Então você tem toda essa aplicação. Então, o que precisa ser compreendido é que o Novo Testamento está cheio dessas revelações incontestáveis. Tá? Incontestáveis. E Jesus encontrou muitas pessoas endemoniadas e o Novo Testamento está vastamente mostrando sobre isso. O problema é que os judeus não acreditam em nada disso. Não acreditam em vida eterna, não acreditam em demônio, não acreditam em nada. Essas revelações elas são dadas pelo Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo não vai ter a capacidade de compreender isso, de aceitar isso no seu coração. Essa ideia dessa existência de demônio. Então, a autoridade no nome de Jesus, você vai ter Paulo expulsando o demônio de uma mulher que adivinhava as coisas. Né? Você vai ter Lucas, no capítulo 13, versículo 10, uma mulher encurvada falando que Jesus expulsou o demônio, não, que Jesus curou uma mulher encurvada há 18 anos por conta de um espírito de enfermidade. E Jesus fala no versículo 16, não convinha soltar dessa prisão essa filha de Abraão, a qual Satanás há 18 anos mantinha presa. Você vai encontrar uma criança endemoniada, né? Desde pequenininho o demônio jogava na água e no fogo para o matar. Você vai encontrar um diálogo em qual os demônios sabiam que era Jesus. E os demônios vão... Jesus vai entrevistar eles, perguntar qual era o nome deles. Eles falam, nosso nome, no meu nome é Legião, porque somos muito. Ele não diz um nome próprio, né? Ele diz que são muitos. Você não tem um nome. É uma legião de demônios. Ele não dá um nome ao ser. Ele não, inclusive, Jesus mostra isso. Jesus chama eles de espírito imundo. Ele não dá nome àqueles seres. Né? Então, de alguma forma, esses seres, Jesus chama Satanás de homicida, de pai da mentira, de um ser homicida desde o princípio. Então, essas características que você vai encontrar no Novo Testamento são as revelações, ainda que você não possa aplicar a Ezequiel 28, sendo aquele ser ali, né, que é mal compreendido, a gente já pegou essa ideia na mente, né? Existem narrativas do Novo Testamento apresentando a ideia de Satanás
tanto que o lago de fogo e enxofre é preparado para Satanás e seus anjos. E a besta e o falso profeta serão lançados vivos lá dentro, o qual é a segunda morte. Então você tem narrativas bíblicas que vão apresentar essas ideias muito fortes sobre a autoridade do nome de Jesus, dada a todo ser humano que crê em Cristo.